Graça e paz, gente amiga, com a graça do Senhor nosso Deus, a ajuda e a bondade de vocês amigos, aqui estamos mais uma vez no programa Serviço do Reino e no canal Pastor Paulo César, para trazermos uma mensagem de Deus Pai, de Deus Filho e Espírito Santo para todos nós. Hoje nós vamos meditar na Palavra de Deus, falando sobre a divisão. Infelizmente, você sabe que o dividir não é somar. O dividir, ele muitas das vezes pode ser o repartir, mas ele não é o multiplicar. Porém, sobre esta palavra, em Marcos capítulo 3, versículo 22, os escribas tinham descido a Jerusalém e diziam, falando sobre Jesus: tem Beelzebul, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os a si, disse-lhes por parábola Jesus: como pode Satanás expulsar Satanás? E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesmo, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levanta contra si mesmo, e se for dividido, não pode subsistir. Antes tem fim. Nesse contexto desta palavra, nós levamos para os dias atuais o que Jesus quis nos ensinar com essa parábola, falando sobre a divisão. E a divisão, nós temos no nosso espaço do tempo, nós temos divisão na nossa casa, divisão na nossa família, e infelizmente isso impede você de avançar. Dentro do contexto de você buscar a verdade e ser liberto pela verdade, olha só como a união de forças, de pensamento, de ações e de atitudes alinhadas com a palavra, leva você a viver o sobrenatural de Deus aqui nessa terra. Se a sua casa está dividida, o seu reino está dividido. Se a sua casa está dividida no contexto fé, no contexto religião, e a religiosidade tem sido uma arma de Satanás para dividir, para afastar o povo de Deus. Se no contexto casa, filho está para um lado, filha está para o outro, pai está para um lado, mãe está para o outro, infelizmente, este reino está abalado, esta casa está dividida e Satanás está conduzindo, infelizmente, o ir e vir desta família. Nós estamos falando de um Deus que une. Nós estamos falando de um Deus que perdoa. Nós estamos falando de um Deus que restaura. Nós estamos falando de um Deus que é um só caminho, uma só verdade e uma só vida. Nós estamos falando de você, pai, você, mãe, você, filho, você, família, ter o mesmo entendimento. Você pode ter até, de repente, alguns gostos, prazeres da vida diferentes, mas no contexto espiritualidade, no contexto salvação, no contexto evangelho, no contexto palavra, no contexto reino, vida eterna, só tem um caminho: Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Você pode gostar de vestir verde, o outro pode gostar de vestir amarelo, um gosta da cor azul, o outro de vermelho, tranquilo. Um gosta de frutas, outro de legumes, outro já gosta de carnes, tranquilo. Um gosta de vôlei, outro gosta de futebol, um gosta de natação, um gosta de rio, outro gosta mais tranquilo. No mundo nós temos o livre-arbítrio. Tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. O que nós não podemos estar dividido é com respeito à questão do Evangelho. A palavra
tem que ser vivida, praticada. Pai é autoridade, pai é sacerdote do lar, mãe é a mulher sábia que edifica o lar, filho honra o pai para que os seus dias não sejam abreviados na terra, e dentro do contexto adoração, todos se prostram ao único Deus, ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó. A tua fé está onde? Está em Deus. A tua fé está onde? Está em Jesus. A tua fé está onde? No Espírito Santo. Pois bem, eu quero dizer para você que você está muito bem alinhado, porque Pai, Filho e Espírito Santo, os três são um e um são três. Agora, se você divide a tua fé com algo mais, com pezinho de coelho, com ferradura, com galinho de arruda e outras coisas mais, me desculpe, Deus não divide a sua glória com ninguém. Casa dividida não prospera. Se Jesus te curou, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo te curou, foi Ele que te curou. Não dá títulos a outros. Foi Jesus e mais isso, foi Jesus. Não, foi Jesus. Foi Deus que te curou. Foi o milagre, foi a misericórdia, foi a graça de Deus que te alcançou. Não divida a tua casa, não divida a tua fé. Creia em Deus, somente em Deus. Há um só Deus, há um só Espírito, há um só Salvador, há um só caminho. Irmãos, os tempos estão findando. Chega de dividir. Chega de um orar por cura e libertação na presença de Deus e outro ficar de repente fazendo coisas que o mundo ensina, fábulas criadas por homens, como a própria Bíblia diz. Não se divida você no teu entendimento. A tua mente, a tua cabeça está recebendo muita coisa via internet. Você tem buscado muitas coisas e muitas coisas têm entrado na tua cabeça e o modismo está aí. E de repente isso pode te afastar da presença de Deus. Venha para a Bíblia, leia o livro sagrado, conheça as Sagradas Escrituras, peça a revelação do Espírito Santo, tenha intimidade com teu Pai, no secreto. Você não precisa de ambiente melhor do que no teu quarto. No secreto, fecha a tua porta, fala com Ele em secreto, Ele te ouve em secreto e vai te honrar publicamente. Mateus 6,6. Não divida a tua casa, não divida a tua família, não divida os teus sonhos, não divida o teu corpo, templo, morada do Espírito Santo. Saiba que você é escolhido, que você é ungido, que você tem a marca da promessa, que Jesus conta com você para levar a verdade a quem não conhece a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No contexto da palavra que nós lemos, os escribas, eles não tinham como argumentar com Jesus, porque os prodígios e sinais eram maravilhosos. Cego enxergando, mudo falando, paralítico caminhando, morto ressuscitando. E aquilo abalou a igreja, abalou o sistema na época. E para não dar honra a Deus Pai, Deus Filho, Criador, no quais os escribas e autoridades anciões da época serviam, supostamente, a este Deus, e não conseguiam fazer os prodígios que Jesus fazia, porque não tinha a unção e o poder que em Jesus operava. Para não ter mais dor de cabeça, eles confrontaram. Faz esse milagre com o auxílio de Beelzebul. E aí Jesus trouxe esta palavra. Pode Satanás estar dividido? Satanás expulsar Satanás? Demônio expulsar demônio? Não. Não. Não, irmão. Havia uma divisão. Tentaram, ao invés de exaltar o poder de Deus e reconhecer a autoridade que estava em Jesus Cristo, acabaram escandalizando e blasfemando contra o Espírito Santo. Você falar e blasfemar contra Deus e contra Jesus, a misericórdia não te alcança. Mas quando você blasfema contra o Espírito Santo, não há perdão.
Marcos 3:29. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas é culpado do eterno juízo. Se você não tem conhecimento, se você não sabe, se você não vive o Evangelho sobrenatural de Deus, que na indefroste e aclamou, se você não tem esse entendimento, cala-te. Melhor é você ouvir, buscar, do que questionar. Quando alguém é usado por Deus para cura, para libertação, somente através do nome do Senhor Jesus Cristo, isso vai acontecer. É o nome acima de todo nome. Mas pastor, e como é que tem aquela passagem da Bíblia, que no grande dia, muitos chegarão ao Senhor e dirão, em seu nome curei enfermos, falei novas línguas e expulsei demônios. E Jesus vai responder, afastai de mim, vós que praticai iniquidade. Isso, irmão, é verídico e é verdade. Mas não é reino dividido. É reino com autoridade do Senhor Jesus Cristo mal usado. São pessoas que receberam dom, pessoas que receberam unção, mas ao invés de fazer a obra para exaltar o nome de Deus Pai, de Deus Filho e Espírito Santo, o nome do Senhor Jesus, traz para si o ego, eu expulso, eu faço, eu sou o apóstolo isso, eu sou o apóstolo aquilo, eu sou... Não. A nossa honra é servir a Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. É o Senhor Jesus que cura, é o Senhor Jesus que salva, é o Senhor Jesus que liberta. A gente só é um instrumento de Deus. E quando você entrega toda essa honraria a Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, não traz para si, não se intitula como o Salvador da pátria, mas sim como um homem ungido, como um profeta, como uma mulher ungida por Deus, para que leve as boas novas aos cativos, para que vá orar aos enfermos, para que visite os hospitais, para que liberte as almas, que vá ao encontro dos caídos, dos necessitados, porque foi para isso que Jesus nos chamou, para que nós desse sequência a esse trabalho, fizesse obras maiores que as suas, o próprio Senhor Jesus falou. Mas a honra e a glória é o Senhor Jesus. Eu tenho ministrado palavras em muitos lugares, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho chegado em muitos lugares, Deus tem me levado, e quando o Senhor Jesus manifesta o seu poder, a sua graça, e acontece prodígios, sinais e maravilhas, cura, de imediato eu peço para a igreja, quem foi que curou, quem foi que libertou? Jesus Cristo. Saiba que é o Jesus Cristo, saiba que é o Espírito Santo agindo, saiba que é a unção de Deus agindo, saiba que é o poder do céu trabalhando, o poder de Deus nos visitando neste momento, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Eu jamais vou trazer esse tipo de situação para cima de mim, porque eu não quero praticar iniquidade. E a iniquidade também não é só isso, é você usar a unção, você usar o poder que Deus te concede pela bondade, pela misericórdia, para que você possa fazer prodígios, sinais e maravilhas, e você se aproveitar deste dom para automaticamente comercializar cura e libertação. Isto é iniquidade. Você fazer mau uso da palavra. Você usar a palavra para a sua glória e não para a glória do Senhor Jesus. Você usar o poder e a unção de cura e libertação para extrair riqueza e não libertação. Isto é iniquidade. É sobre isto que o Senhor Jesus está falando. É você fazer o mau uso da unção que Deus derramou sobre você. Então, meu irmão, não divida o reino. Não escandalize o Evangelho. Saiba que Deus continua operando. Jesus é o mesmo ontem, hoje, amanhã e todo sempre. Prodígios, sinais e curas acompanhem aqueles que servem o Senhor. Marcos 16, 17. O reino de Deus não está dividido e você não pode estar dividido. Pare de ficar falando contra pessoas que fazem a obra. Pare de ficar falando contra pessoas que fazem a obra. Analise a maneira de que você pode servir. Vai para a internet, vai dar testemunho,
vai para a igreja, vai cultuar, vai unir o corpo. Mas não esqueça, não pratique a iniquidade. Dê toda a honra e toda a glória a quem merece glória. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Agora você, família que me acompanha neste momento. Você pai, você mãe, você filho. Você irmão, você cunhado, sogro, sogra. Você primo, tio, tia, padrinho. Não divida a tua casa. Unam-se numa única fé. Coloque Jesus como alvo, Jesus como cabeça, e siga os ensinamentos e os mandamentos que o Senhor Jesus nos ensinou. Amarás somente ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo como a mim mesmo e como a ti mesmo. E se você fizer isso, você dá um grande passo para ser um herdeiro do trono e morar no céu quando você sair de cena. Porque Jesus ensina em João 11:25 que aquele que está em Cristo, ainda que esteja morto, viverá. Em Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em Romanos 8:37 diz que todas as coisas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Em Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e a sua justiça. Em Filipenses 4:13 diz que eu posso todas as coisas em Jesus Cristo. Irmão, Jesus está voltando. Unam-se no corpo de Cristo. Analise como está a tua vida hoje, conjugal, espiritual, física, financeira. Como é que está a sua intimidade com o Pai? Não divida a casa. Reino dividido não prospera. Una-se. Não é hora de dividir, é hora de somar. E Jesus conta com você. E eu também conto com você. E que essa palavra possa levar você a se unir às pessoas. Jesus veio buscar o que tinha se perdido. Mateus 18:11. Jesus veio para os doentes, não para os sãos. Marcos 2:17. Jesus veio buscar os injustos e não injustos. Lucas 5:32. Não faça acepção de pessoas, porque isso não agrada ao Senhor. Romanos 2:11. Trate todos com igualdade. Não divida. Não divida. Nós somos todos herdeiros do trono. Filhos herdeiros. Estamos assentados com Cristo Jesus à destra de Deus Pai. Já estamos lá. Efésios 2:6. Deixa o Espírito Santo falar no teu coração. Ame mais, perdoe mais. É o que você pode fazer. Amém, irmão? Que essa mensagem possa chegar até você, possa transbordar o teu coração, possa te levar paz, entendimento. E se você sentir no coração, compartilhe essa mensagem com mais alguém, tá certo? Se inscreve no canal, dá o seu like e mande a mensagem para frente. Jesus te ama e eu também. E até a próxima mensagem aqui no canal Pastor Paulo César. Beijo, um abraço, fique na paz de Deus.